Durante muito tempo, acreditou-se que a vida é conduzida por acaso, que coincidências, encontros inesperados e acontecimentos extraordinários eram fruto de sorte ou de forças invisíveis. Essa percepção, embora comum, não resiste ao exame atento da ciência moderna. Hoje sabemos que existe uma ordem subjacente a tudo o que experimentamos. E essa ordem pode ser compreendida quando analisamos como a mente, o corpo e o campo energético interagem entre si. A ideia de milagre, nesse contexto, deixa de ser mística e torna-se uma consequência natural de leis que ainda estamos aprendendo a compreender. O que chamamos de realidade é, em grande parte, um reflexo do estado de nossa consciência. Nossos pensamentos, emoções e intenções criam padrões energéticos que influenciam o mundo ao nosso redor. Cada escolha, cada foco de atenção atua como uma pedra lançada em um lago, gerando ondas que se propagam e moldam a experiência que vivemos. Por mais que pareça intangível, essa dinâmica é concreta. Experimentos em física quântica demonstram que a observação de partículas altera seu comportamento. Esse princípio, conhecido como efeito observador, revela que o ato de perceber não é passivo. Ele altera aquilo que é observado. Se aplicarmos essa lógica à vida cotidiana, percebemos que nossas experiências não acontecem simplesmente com a gente. Elas acontecem como consequência do que projetamos mental e emocionalmente. Quando sentimos medo, dúvida ou raiva de forma recorrente, o cérebro e o corpo entram em padrões que reforçam esses estados. Por exemplo, uma pessoa que constantemente se sente ansiosa em situações sociais cria uma expectativa de desconforto, que muitas vezes se cumpre por pura antecipação e condicionamento neurológico. Aqui, não há magia nem destino fixo. Há sim uma interação entre o que é projetado internamente e o que se manifesta externamente. A neurociência explica que cada pensamento é um estímulo elétrico e químico que percorre redes neuronais, reforçando caminhos específicos no cérebro. Quando um padrão é repetido, essas conexões se fortalecem, tornando a reação automática e muitas vezes inconsciente. É por isso que hábitos mentais são tão persistentes. Eles moldam o sistema nervoso de forma que o cérebro aprende a responder de maneira previsível. A boa notícia é que, assim como padrões antigos podem ser reforçados, eles também podem ser reprogramados. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, mostra que novas conexões podem substituir velhos circuitos, permitindo que a mente se torne condutora de experiências mais coerentes com os objetivos conscientes. A importância da coerência entre mente e corpo não pode ser subestimada. Pesquisas em neurocardiologia indicam que o coração possui um sistema neural próprio, capaz de influenciar diretamente o cérebro. Isso significa que nossas emoções não são apenas respostas a pensamentos. Elas também podem ser forças formadoras da realidade percebida. Quando uma pessoa sente gratidão genuína antes de alcançar um objetivo, o corpo e o cérebro entram em um estado que prepara o organismo para responder de maneira alinhada à realização desse objetivo. O campo energético criado por essa coerência facilita a manifestação de circunstâncias que correspondem a essa emoção e intenção.
Para ilustrar, considere o exemplo de um cientista que deseja desenvolver uma nova teoria. Se ele se aproxima do problema apenas de forma intelectual, analisando dados e fórmulas, o processo pode ser mais lento e fragmentado. No entanto, se ele combina sua análise com visualização detalhada do resultado, sentimento de entusiasmo e confiança em suas capacidades, seu cérebro cria conexões que simulam antecipadamente o sucesso. Essas conexões, quando reforçadas por repetição, tornam mais provável que ele perceba oportunidades, faça escolhas coerentes e mantenha persistência diante de obstáculos. Além disso, a física quântica nos ensina que probabilidades são maleáveis antes de se tornarem realidade concreta. Cada ação e cada intenção funcionam como uma seleção dentro de um campo de possibilidades. Quando o foco é claro e acompanhado de emoção, o colapso dessas possibilidades tende a se alinhar com o estado interno do indivíduo. Esse é o ponto em que ciência e experiência subjetiva convergem. A realidade externa é, em grande parte, o reflexo de padrões internos consistentes. Outra dimensão importante é a relação entre repetição e aprendizado. O cérebro aprende especialmente por ensaio e repetição. Isso significa que cada pensamento ou ação que se repete com intenção consciente fortalece padrões neurais, criando uma base sólida para novas capacidades. Um músico que pratica diariamente não apenas melhora suas habilidades técnicas, ele literalmente reconfigura o cérebro para executar tarefas complexas com mais eficiência. Da mesma forma, um indivíduo que treina o foco, a gratidão ou a visualização de objetivos altera os circuitos que sustentam suas respostas emocionais e cognitivas. A consciência não é apenas um observador passivo. Ela é ativa na reorganização da experiência. Quando alguém se torna consciente de padrões emocionais que antes eram automáticos, cria a oportunidade de escolher respostas diferentes. Por exemplo, uma pessoa que percebe o hábito de reagir com raiva em discussões pode decidir respirar, observar a emoção e responder de maneira construtiva. Essa ação consciente altera o padrão neurológico, enfraquecendo o circuito antigo e fortalecendo o novo, demonstrando que liberdade emocional e mental é um fenômeno que se constrói passo a passo. O efeito cumulativo dessas práticas é impressionante. Pessoas que combinam atenção consciente, coerência emocional e repetição deliberada relatam transformações significativas em áreas como saúde, relacionamentos e produtividade. Do ponto de vista científico, isso ocorre porque o corpo, o cérebro e o campo energético começam a operar em sincronia, facilitando respostas alinhadas com a intenção original. A prática consistente cria um ambiente interno que gera resultados externos correspondentes, mostrando que o processo é tanto psicológico quanto fisiológico. Um aspecto particularmente fascinante é a distinção entre pensar e ensaiar. Pensar algo uma vez raramente provoca mudanças duradouras, mas ensaiar mentalmente com emoção e atenção focada tem impacto direto na plasticidade cerebral. O cérebro não diferencia completamente entre experiência real e ensaio intenso. Um atleta que visualiza uma competição com detalhes vívidos está, na verdade,
preparando músculos, nervos e mente para reagir como se estivesse no evento real. Esse princípio se aplica igualmente à criação da realidade pessoal. Quando se ensaia um futuro desejado com clareza e sentimento, o cérebro e o corpo começam a responder como se esse futuro já estivesse acontecendo. A emoção é o catalisador central nesse processo. Não basta apenas imaginar ou planejar. A emoção é o fio que conecta intenção e manifestação. Sem ela, a mente subconsciente tende a manter padrões antigos. É como tentar acender uma lâmpada sem conectar o fio à energia. A intenção existe, mas a força necessária para gerar efeito falta. Emoções genuínas ativam substâncias químicas no corpo, que fortalecem a percepção e o comportamento coerente com a intenção, tornando a realização mais provável. O alinhamento entre mente, corpo e emoção é ainda mais evidente na prática da gratidão e apreciação. Estudos em psicologia positiva indicam que indivíduos que cultivam gratidão regularmente experimentam melhor saúde física, maior resiliência emocional e mais sucesso em projetos pessoais. Essa não é apenas uma crença otimista. É resultado de processos neuroquímicos que transformam a percepção do mundo e criam padrões comportamentais que favorecem o bem-estar e a realização de metas. A compreensão desses princípios muda radicalmente a forma de interpretar a vida. Em vez de se perceber como vítima de circunstâncias externas, torna-se evidente que há um papel ativo da consciência na criação da realidade. Pessoas que internalizam essa visão passam a observar cuidadosamente seus pensamentos, emoções e intenções, reconhecendo que cada estado interno gera efeitos tangíveis no mundo. Ao compreender essa dinâmica, a liberdade deixa de ser apenas um conceito filosófico e se torna prática, cotidiana, aplicada em decisões, hábitos e escolhas. O impacto dessa percepção vai além da esfera pessoal. Quando indivíduos e grupos passam a operar com consciência ampliada, coerência emocional e repetição deliberada de padrões positivos, observa-se um efeito multiplicador em comunidades e ambientes profissionais. Projetos que antes fracassavam ganham direção, conflitos se resolvem de maneira mais harmoniosa e a criatividade floresce. Isso reforça a ideia de que consciência, intenção e emoção não são apenas internas, mas têm consequências externas mensuráveis. A ciência da mente e da consciência está ainda em desenvolvimento, mas já fornece evidências robustas de que podemos aprender a moldar nossa experiência com mais precisão. Cada passo de atenção consciente, cada esforço para reprogramar padrões antigos, fortalece a capacidade de influenciar resultados. O verdadeiro poder não reside em controlar o mundo exterior, mas em aliar o mundo interno para gerar efeitos coerentes externamente. A prática constante de observação, reprogramação e ensaio mental cria um ciclo virtuoso. Quanto mais uma pessoa percebe o impacto de seus estados internos, mais habilidade adquire para influenciar o ambiente de forma positiva. Essa habilidade, quando aplicada de maneira consistente, transforma não apenas o indivíduo, mas o contexto ao seu redor. Em essência, a consciência torna-se uma ferramenta prática de criação, validada tanto pela ciência quanto pela experiência cotidiana. Esse entendimento também esclarece a natureza da intuição e da criatividade. A mente consciente, ao se tornar um observador informado,
permite que o subconsciente traga soluções e insights que não seriam acessíveis por análise lógica isolada. Cientistas, artistas e inovadores frequentemente relatam momentos de clareza ou intuição que parecem surgir do nada. Esses momentos são, na verdade, o resultado da integração de atenção consciente, prática repetida e coerência emocional que permitem que o cérebro organize informações de forma inédita e criativa. O princípio central que emerge é simples, mas profundo. O futuro é uma extensão do presente internalizado. O que sentimos, pensamos e praticamos hoje estabelece o terreno sobre o qual se manifestarão as experiências futuras. Cada decisão consciente, cada emoção cultivada deliberadamente, cada padrão reprogramado contribui para a construção de uma realidade mais alinhada com nossos objetivos e valores. Portanto, a transformação não depende de fatores externos nem de sorte. Ela é consequência de entender, aplicar e integrar conhecimento sobre mente, cérebro e campo energético. Ao perceber que cada estado interno é uma semente de realidade futura, podemos agir com clareza, intenção e emoção, acelerando resultados de maneira que antes parecia impossível. Esse é o verdadeiro poder da consciência aplicada, gerar efeitos concretos e consistentes a partir do que acontece dentro de nós. Em resumo, o que a ciência, a experiência e a prática meditativa nos mostram é que nada é acaso. A percepção de coincidências, de sorte ou de acontecimentos milagrosos, na verdade, revela um alinhamento entre estados internos e manifestações externas. O que chamamos de milagre é apenas a materialização de padrões internos consistentes. A consciência é o motor, a emoção é o combustível e a repetição deliberada é o caminho. Com isso, cada indivíduo pode se tornar o arquiteto de sua própria realidade, observando, ajustando e criando de forma consciente os resultados que deseja ver manifestados no mundo. A compreensão desse processo não transforma apenas a experiência pessoal. Ela altera a forma como percebemos o universo, mostrando que a vida é uma rede de interações conscientes, onde cada ação interna reverbera externamente. O papel do ser humano deixa de ser passivo e se torna ativo, não no sentido de controlar, mas de alinhar-se com as leis que regem a mente, o corpo e o campo energético. Dessa forma, a vida deixa de ser uma sequência de coincidências e passa a ser uma expressão coerente da consciência que a cria.